Nessa aula nós vamos aprender como utilizar as funções do Excel para facilitar cálculos do dia a dia. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou excluir aqui o total e a média, usar o delete, e o total e a média daqui também. Ok. Então aqui eu quero realizar a soma dos valores como nós fizemos anteriormente. Anteriormente nós utilizamos igual, clicamos no primeiro valor, mais, clicamos no segundo valor, mais, terceiro valor, mais, assim por diante. Agora imagine que eu tenha 1000 números para somar, uma coluna inteira, por exemplo. Esse processo pode ficar muito demorado. Então, para isso existem as funções. Então, como eu utilizo uma função? Eu começo com o sinal de igual, porque eu vou iniciar uma fórmula. Indico o nome da função. No Excel existe uma função chamada soma. Então, observe que ao iniciar a digitação, já aparece para mim um menu com todas as funções, né, com a letra S, por exemplo, sendo exibidas para mim. E uma delas, por exemplo, é o soma. Então eu posso selecionar essa função. Clicando uma vez, ele mostra para mim o que essa função vai fazer. Olha lá, soma todos os números em um intervalo de células. Então, ok, eu vou selecionar o soma ou posso digitar o soma. Pode ser em minúsculo sem nenhum problema. Então eu indico a função e eu preciso agora indicar o intervalo. Esse intervalo de células ele deve ser feito entre parênteses. Então eu vou abrir o parênteses. Observe que eu tenho ali uma colinha, né, do que eu preciso fazer. Aqui, utilizando o soma, eu poderia clicar número por número, ou eu posso indicar o intervalo. É muito mais fácil indicar o intervalo. Então eu vou clicar aqui sobre a nota 1, deixo o botão pressionado e arrasto até a nota 4. Então observe que o intervalo foi indicado, ó, e vai somar do C4 até o F4. Fecho parênteses e Enter. Então observe que a soma foi realizada. Vou fazer mais uma vez, ó. Vou usar aqui o soma, abrir parênteses. Eu posso, como indicado aqui, vamos supor que o intervalo não seja sequencial. Um exemplo, eu quero somar do 1, da nota 1, que é o C5, até o D5, e quero pular para o 10. Eu posso colocar um ponto e vírgula e indicar, eu quero esse cara aqui que é o 10, ó, que é o F5. Funciona? Funciona. Também é possível. Mas no meu caso é sequencial. Então não há necessidade disso. Então, vou pressionar o delete, igual, soma, vou abrir parênteses, clico na primeira nota e arrasto até a última nota. Se houvesse outro intervalo, então por exemplo, eu quero pegar o intervalo de baixo também. Eu posso colocar o ponto e vírgula, indicar o outro intervalo. E assim por diante. Poderia colocar o ponto e vírgula e indicar o outro intervalo. Vou fechar o parênteses e Enter. Então, observe que ele fez lá do C5 até o F5, do C6 até o F6 e do C7 até o F7. Lógico, não é o nosso caso nessa planilha, mas só para que você saiba que é possível realizar esse procedimento. Vamos usar aqui o soma. No meu caso é em sequência. E as demais? Eu preciso fazer igual soma, igual soma, igual soma? Não, eu posso fazer uma cópia. Posso aqui marcar. Ou simplesmente, né? Deixa eu excluir aqui os de baixo. Posso dar 2 cliques, que ele também realiza o procedimento. Mesmo processo aqui, ó. Vou usar o igual soma, vou abrir parênteses e vou marcar as colunas. Ó. No caso, as linhas, perdão. Então foi do C4 até o C8. Se eu precisar somar também a coluna da nota 4, bastaria colocar o ponto e vírgula e indicar aqui a próxima coluna. Ó. Fechando parênteses, e me daria o resultado. Mas não é isso que eu quero. Eu quero só a da coluna C. Então, igual soma, vou abrir parênteses,
Vou marcar, fechar parênteses. E posso, claro, arrastar para a direita aqui, que ele vai fazer para mim a sequência. E a média? Eu posso fazer como fizemos anteriormente, eu poderia pegar aqui o 32 e dividir por 4. Agora imagine que eu tenho uma média aritmética de vários números. Como é que eu posso fazer essa soma? Eu ponho igual, escrevo média. Não há necessidade nem de usar o acento. Mas, por padrão, eu vou utilizar o acento. Então, igual média. Vou abrir parênteses. E vou marcar as notas. O que essa fórmula média vai fazer? Ele já vai somar tudo para mim. E já vai dividir pela quantidade de itens. Então, ele vai somar, vai dar 32 e ele já vai dividir por 4 automaticamente. Ó. Então, 8. Então, eu vou aqui arrastar. Prontinho. Mesma coisa aqui na média. Igual, média. Vou abrir parênteses. Vou marcar toda a nota 1. E vou fechar parênteses. E Enter. Mesmo procedimento, então, para a direita. Ó. Se você olhar a fórmula, então observe que aqui foi a C4 até o C8. Aqui vai ser o D4 até o D8. E4 até E8. Então ele faz a cópia da mesma forma. Aqui foi do C4 até o F4. Aqui foi do C5 até o F5. E assim por diante. Então, ok. Então, dessa forma, você aprendeu como utilizar as duas primeiras funções aqui do Excel. Próxima aula nós vamos utilizar outras funções. Só que nós vamos utilizar a barra de função aqui, o botão de função. Até lá!